Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo UniCeub. Bem, gente, hoje vamos tratar de um assunto bem interessante. Possibilidade de Cristo ressuscitar, vírgula, como procedeu sem sêmen, né? E como Maria manteve virgem pós-parto. Vamos lá, gente, para o próximo slide. Primeiro, vamos tratar de uma possibilidade para a ressurreição de Cristo. Partindo da própria realidade de um intelecto que possui mente, pensamento, intuição, consciência, vontade, intelecto possível, intelecto agente, raciocínio, memória, lembrança, imaginação, paixões, temperamentos e tendências. Isso nas potências intelexivas. As personalidades divinas têm entre eles unidade de natureza, mas não de essência ou ato nocional. São três hipostases: substância individual, pessoas, substância individual de natureza racional, e supósitos, ser substancial subsistente. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, como creem os católicos, é o Verbo, palavra, gerado do Pai, desde toda a eternidade. Quando Jesus disse, consumado está, e desceu aos infernos e triunfou, para ressuscitar deveria haver na espécie de sua quididade, ou totalidade, de seu intelecto, antes de nascer, representações imaginárias ou infusas pelo Pai ou o Espírito Santo das semelhanças de homem. E essas semelhanças foram impressas em seu intelecto divino. Por exemplo, vamos usar os exemplos aqui da natureza, né? Que é uma coisa que é congruente a nós. Tá vendo aí nas imagens que são flores, mas só que parecem pássaros? A da esquerda para a direita, tem duas imagens da esquerda para a direita que são flores, mas só que é como se no verbo divino ele fosse essas flores e quando foi ressuscitado através das semelhanças do corpo dele, né? Através de suas semelhanças, ele se ressuscitou pássaro novamente, como esse pássaro aí roxo, rosado e tal, com poucas gradualidades de azul. E assim, e também a imagem da extrema direita que mostra uma flor parecendo um homenzinho e tal, né? Parece até que ele tem um falo ali e tal. Ou seja, Jesus poderia ter semelhanças no seu intelecto divino e depois que ele morreu, usando a sua lembrança dessas semelhanças, ele poder ressuscitar no seu corpo. Como também, como por exemplo, a lembrança das chagas, a lembrança da lança, a lembrança da coroação, de tudo que se passou na paixão, né? Esse seria um exemplo. Vamos para o próximo, que eu vou dar mais um exemplo também que vai ser interessante. Próximo slide. E essas semelhanças de paixões, quando estava morto aqui na terra, foram impressas no intelecto divino do Pai ou do Espírito Santo, para achar ele na eternidade das pessoas divinas, ou seja, no Evo, que é a unidade de medida angélica, que pode durar um segundo ou um século, ou mais ou menos. Por exemplo, nessas três imagens aí, ó, vocês podem ver que são tudo flores. Mas só que quando Deus, a Trindade, foi criar a realidade, ela imprimiu nas plantas, né, durante o devir, né, porque uma flor é um tempo de devir. Uma folha dura muito mais do que uma flor. Então, assim, você pode ver que da esquerda a imagem da flor parece um macaquinho com um semblante sorrindo. Já a do meio é um macaquinho raivoso, com raiva, né? Com ódio e tal, com ira. Já a da esquerda, da extrema direita, é um macaquinho triste ou meio assim inocentinho. Ou seja, no intelecto divino do filho poderia ter representações imaginárias infusas de paixões que através dessas paixões o Pai e o Espírito Santo achavam Jesus na eternidade e Jesus, usando a semelhança do seu intelecto, se reencarnou. Mais ou menos isso, entende? Vamos para o próximo slide, que agora começará outro assunto. Uma possibilidade da processão de Jesus feita pelo Espírito Santo, processão sem sêmen. O Pai é o conhecimento da Trindade, já o Filho, a imagem e conhecimento do Pai, e o Espírito Santo, a processão de amor e exemplar do Pai e do Filho, conhecendo um ao outro. Isso na eternidade, quando ainda não havia tempo na criação, e no Evo,
Partindo desses pressupostos, existem 3 imaginações, 3 supósitos, 3 atos nocionais. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria e ela aceitou a missão, foi encoberta pela sombra. E na concepção, há pelo menos 2 imaginações e 3 atos nocionais, sendo um deles a fixação ou paralisia do supósito do filho e a imaginação do Pai e do Espírito Santo e é a própria realidade criada, e já que estão no tempo de Maria, através de sua continuidade e coesão, de seu corpo gerar o cromossomo Y, lembrando que no intelecto do filho não há, lembrando que na realidade, lembrando que no intelecto do filho a realidade / imaginação das espécies de homem e mulher, pois não procedem sem a chancela do filho antes deles criarem a realidade ou o mundo. No tempo da operação de vestígio e imagem, foi possível, através da lembrança do Verbo, encarnar em Maria pelo poder do Espírito Santo. Por exemplo, gente, vocês estão vendo aí a imagem à esquerda, que tem um periquito e uma manga? É como se Maria fosse o periquito, aí Jesus faz todas as semelhanças de Maria, e depois se encarna sendo as semelhanças da manga, mas tem a unidade de essência, não de natureza, mas a unidade de essência, que é a cor, né? Que aqui na imagem seria a cor, mas lá na hora da encarnação é outra coisa, uma coisa inimaginável. E aqui vocês podem ver essa árvore que tem essas cascas com várias luzes e tal, várias cores. Ou seja, como a casca tem essa gradualidade de cores, no intelecto do filho poderia ter a mesma gradualidade de cores para fixação no útero de Maria. E também essa imagem à extrema direita aí é uma imagem de uma flor que parece uma caveira. Então, como se fosse o zigoto, né? Depois virar como na manga, o bebê, aí já tem já o osso, né? Que é o crânio, essas coisas assim. Mas eu vou dar. Esse daí são os exemplos que eu quero dar. Vamos para o próximo slide. Agora, gente, vamos para a última análise. Uma possibilidade de Maria ter continuado virgem depois do nascimento de seu divino filho. Partindo do que ela disse nas Sagradas Escrituras, Maria era virgem antes do parto. Como podemos provar que seu ímen, depois do parto, se manteve ou ressurgiu? O anjo Gabriel foi o mensageiro. Já antes da concepção, o Espírito Santo ou o Pai atualizaram o corpo de Maria quase como que uma união hipostática corporal. Quando foi dar à luz, o seu ímen se rompeu e através desses exemplos tentarei demonstrar a processão da realidade do universo através das congruências e unidade de essência que existem no próprio universo, com a primeira atualização do corpo de Maria e depois de nascer Jesus, esse corpo foi atualizado antes da concepção e se tornou ou coadunou junto com o universo a realidade da manjedoura. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo a primeira imagem à esquerda aí? Isso daí é para demonstrar os raios. Os raios de como no universo, né, várias camadas se propagadas, uma na frente da outra, como é que a luz vai divergindo. Já do centro aí que parece um fogo e tal, e tem essa flor aí com as mesmas cores, a do centro, é uma opal. Uma opal demonstra várias realidades, essas pedras demonstram várias realidades. Ou seja, é como se pela presença do fogo do Espírito Santo, a presença do Pai, ela era a flor e ela foi atualizada no intelecto divino do Pai ou do Espírito Santo como essa pedra. E quando ela se ressurgiu, né, ela se reatualizou na realidade da manjedoura, ela atualizou a primeira atualização, né, que é antes dela aceitar a missão. Aí já na direita, aí, na extrema direita topo, vocês podem ver que tem uma flor que parece uma bailarina, que Deus poderia usar essa flor aí para atualizar o corpo de Maria e também ter um crânio também feminino ao lado aí.
E no quesito das pedras, vocês podem ver as imagens em vermelho, laranja e tal, que mostram um triângulo, um quadrado e um hexágono. Um triângulo pode se tornar um quadrado, e um quadrado pode se tornar um hexágono, mas só que eles ficam cada vez menores. Então, vamos para o próximo slide que vocês vão entender o que eu quero dizer com esse exemplo aqui. Bem, gente, como vocês podem ver aí, tem mais opaus. A opal é uma vasta gama de realidades. As opais, né, que são pedras, a opal, ela, olha só, tem tanto uma opal que parece que tem árvores e o sol está se pondo, como também tem opaus que tem mares, como essas três de cima aí, direita e centralizada, e a esquerda abaixo. E também as cores, né, estão nos insetos também, quase na verdade na mesma gradualidade que a opal. Então na unidade de essência, não de natureza, porque a unidade de natureza é das pessoas divinas. A unidade de essência é como se fosse a opala do pôr do sol, né? Então assim, a opal remete a várias realidades que existem de fato no nosso mundo, né? Vocês podem perceber aí pelas opaus que são regiões que existem aqui na Terra. Vamos para o próximo slide. Então, na unidade de essência das pedras, tudo poderia ser atualizado também e Maria passar o devir de um lado para o outro e continuar virgem, depois de ter passado pelo parto. Vamos para o próximo slide, que vai ficar mais claro. Agora, vocês podem ver aí que tem uma bruxinha que tem as asas com o rosto de uma coruja e uma opal que também que tem uma coruja. E também tem um pavão, um inseto e uma borboleta que tem o mesmo tom de azul, mas só que divergiu em espécies. É como se fosse uma trindade da natureza. E também vocês podem ver abaixo aí que tem os cactos com várias cores, ou seja, a mesma estrutura, mas só que com cores diferentes. Já essa planta aí, que parece uma planta alienígena, né? Ela é tão bela, tão chamativa, que eu coloquei ela aí para vocês perceberem que toda a variedade da unidade está contida em toda a unidade da variedade. E também, para vocês verem que a semelhança puxa de uma coisa para outra, você vê no canto direito inferior aí a imagem de um elefante e a imagem também de um elefante deitado no meio do mar. Vamos para o próximo slide, que vai ficar mais interessante ainda. Agora, gente, eu coloquei aí essa imagem no canto esquerdo. São duas diatomáceas, né? E no centro é uma vitória régia, ou seja, Deus pode descer e subir de escala de entes como se fosse dessa maneira, entende? Claro que não é dessa maneira, mas é como se fosse como que, né? Se fosse dessa maneira. Ou então ele também pode subir e descer de ente através de maia ou ilusões ou manchas, como por exemplo no canto superior direito, que isso daí é um pato ou é um coelho? E embaixo é um elefante ou é uma vaca? Entendeu? Através de manchas e de ilusões ilusão é Maya, né? Em indiano, lá em sânscrito. Maya é ilusão. Ou então pode ser também por manchas, né? Como no exemplo do pato e do coelho. Vamos para o próximo slide. Agora, nessa atualização ou no devir dela, os anjos podem ter dado uma ajudinha. Porque, como vocês podem ver no canto esquerdo, é a hierarquia de anjos, né? Depois das potências móveis. E depois o cristalino. Anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins, serafins. Aí a do meio é o efeito Coriolis, né? Que existe tanto no universo, como no nosso magneto da Terra, como na geografia da Terra, como a gente aprendeu nos vídeos passados, né? E também os anjos podem ter dado uma ajudinha, porque a natureza, tem muitas naturezas que são geométricas, né? Então, tipo, como se fosse essa planta no canto direito, né? Que ela é bem geométrica e como se fosse essa aranha que parece que tem um carimbo na sua bunda, né? Então, tipo, os anjos podem ter dado uma ajudinha também, gente. Porque, tipo, é muita unidade de essência para se raciocinar também. E muito pouco tempo.
9 meses, né, gente? É muito tempo para algumas coisas e pouco tempo para outras. Então, os anjos também podem ter dado ajuda. Vamos para o próximo slide. E, gente, mesmo que vocês não considerem o que eu tô querendo colocar como possibilidade, se vocês acham que não foi dessa maneira e tal, não sei o quê, olha só, existe o sudário, né, de Cristo, que dizem, né, que esse sudário, né, é Jesus, né? Então, assim, se você não concordou e tal, se achou uma loucura que eu acabei de falar, pelo menos objetivamente existe esse sudário, né? O santo sudário. E esse santo sudário remete a uma figura de rosto. E essa figura de rosto sofreu, pelo menos pelos vestígios que ela deixou, né? As mesmas dores de Cristo. Então, até se não é Jesus, e se Jesus não existe e tal, ou então se esse sudário foi feito na Idade Média, alguém foi sacrificado na Idade Média e tal, os templários e não sei o que, eles cultuavam a face, né, e tal, aquelas coisas assim, meio ocultista. Eu só falo uma coisa: enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Esse ego aí que tá no sudário, eu gostaria de ter ele no paraíso ao meu lado. É isso, gente, que eu gostaria de transmitir para vocês e espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e muito obrigado. Se inscrevam no canal que tem muito conteúdo também bom aí para os senhores e para as senhoras. Até mais.